Graça e paz, amados irmãos e amigos seguidores do meu canal. Queridos, eu fiz um vídeo sobre a lei, de que a lei foi abolida, e os amados irmãos adventistas objetaram. O que vou fazer? Vou fazer pequenos vídeos explicando cada versículo que os amados adventistas usam para defender a vigência da lei. E vou mostrar que eles o fazem fora de seus contextos. Comecemos por Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Esse texto está dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Os nossos irmãos adventistas usam esse texto para dizer que a lei deve ser guardada, deve ser observada. Interessante é que eles dizem que esta lei aqui é a lei do decálogo. É a lei do decálogo. Primeiro ponto, que lei é esta? O versículo 1 do capítulo 3, vamos ler o contexto, vamos ler o versículo 1, versículo 19 e 20 e o versículo 31. Versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo o sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, porque para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, que lei é esta? Está falando da circuncisão. Em Gálatas 3:5, Paulo diz que todo aquele que circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Então, a lei a qual se refere aqui em Romanos 3:31, no seu contexto, não é o decálogo. Fala da circuncisão e, portanto, toda lei, lei cerimonial, lei moral, todo tipo de lei, aqui está sendo confirmada. Ok? Ok. Então, se é para guardar esta lei, isso não é o decálogo apenas, mas é toda a lei. Repito, Gálatas 5:3 diz que aquele que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Então, vamos entender o que existe aqui no texto. Primeiro, essa lei não é do decálogo, é toda a lei, incluindo a circuncisão. Isso está claro aqui no contexto que nós acabamos de ler. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui dois grupos, um grupo de judeu e um grupo de gentio. Nós temos aqui uma igreja de judeus, uma comunidade judaica cristã em Roma, e questionando se os gentios deveriam guardar a lei ou não. Esse é o contexto histórico. Aí nós temos dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que se achavam especiais, porque eram da circuncisão, ou seja, guardavam toda a lei. Quem circuncidar tem que guardar toda a lei. Era da circuncisão. Aí Paulo pergunta, versículo 1, qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual, pois, a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Paulo está dizendo, olha, vocês são especiais, os judeus, porque a palavra de Deus lhe foram confiadas. No entanto, o versículo 19, Paulo diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. No entanto, Paulo diz, olha, mas vocês que estão debaixo da lei também estão condenados como os gentios. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecaram tanto vocês da circuncisão, que guardam a lei, como os gentios que não guardam a lei. Vocês também pecaram. Todos pecaram aqui. É uma inclusão dos judeus como pecadores. Porque para os judeus, pecadores eram apenas os gentios. Então, nós temos aqui esses dois grupos. O grupo que guardava a lei, isto é, circuncisão, toda a lei, e o grupo dos gentios. E Paulo agora vai defender os gentios dizendo o seguinte, versículo 21.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Agora a justiça da lei se manifestou, judeus, e vocês não são mais tão especiais assim. Por que não são mais tão especiais assim? Porque essa justiça de Deus agora se manifestou sem a lei. Aí o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, porque a justiça de Deus se manifestou sem lei. É porventura Deus somente dos judeus, isto é, dos que guardam a lei, incluindo a circuncisão e toda a lei, não apenas o decálogo? É porventura somente Deus dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, isto é, vocês judeus que guardam a lei, e por meio da fé a incircuncisão, isto é, os gentios que não guardam a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo está dizendo, nós estamos confirmando a lei, nós estamos estabelecendo a lei, nós não estamos anulando a lei pela fé. Por que não estamos anulando a lei pela fé? Porque a justiça de Deus, ela se manifestou sem lei, mas com o testemunho da lei. Por quê? Porque a lei e os profetas, como diz Lucas 24, 44, profetizavam de Jesus. Jesus é a justiça da lei. Portanto, aqui não há uma defesa para a guarda da lei. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo, os gentios, vocês que guardam a lei, não são especiais ou mais especiais que os judeus. Haja visto que a justiça de Deus se manifestou sem lei para justificar tanto vocês quanto os gentios que não têm lei. Portanto, irmãos, primeiro, a lei de Romanos 3:31 não é o decálogo, é toda a lei, incluindo a circuncisão. Segundo, a justiça de Deus se manifestou sem lei, para mostrar para os judeus que eles não são tão especiais como os gentios o são. Assim Paulo está dizendo, nós estamos confirmando a lei, nós estabelecemos a lei. Por quê? Porque a justiça de Deus, que se manifestou sem lei, ela se manifestou tendo o testemunho da lei, porque a lei falava do Cristo, a lei profetizava do Cristo. Isso está em Lucas 16:16, está em Lucas 24:44, onde a lei e os profetas falavam do Cristo. E, portanto, não há necessidade de guardar a lei. E se tiver de guardar a lei, conforme o contexto aqui, tem que guardar toda a lei. Aquele que deixar circuncidar, e o contexto aqui fala de circuncisão, tem que guardar toda a lei. Aqui não fala, portanto, de decálogo, mas Paulo está dizendo que não existe judeu e nem gentio. A graça de Deus se manifestou sem lei para todos. O que Paulo está dizendo aqui é, judeus, vocês não são mais especiais, vocês que guardam a lei. E não venham dizer que nós estamos contrariando a lei. Não, porque a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Que Deus abençoe.